Oi, é a Hannah. Hannah Baker. Não ajuste seu... seja lá qual aparelho com que estiver ouvindo isso. Sou eu. Ao vivo e em estéreo. Sem compromisso de retorno, sem bis e dessa vez sem pedido nenhum. Pegue um lanche, se acomode. Porque agora eu vou te contar a história da minha vida. Mais especificamente, por que minha vida chegou ao fim. E se você estiver escutando esta fita, saiba que você foi um dos motivos. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Bem, hoje o livro da vez, ele vai tratar de um assunto que ele é um pouco delicado, né? Mas eu aposto que nessa altura do campeonato todo mundo já deve ter assistido, ou no mínimo ter ouvido falar da série, o 13 Reasons Why, né? Que são os 13 porquês. Desde quando eu vi a série lá no ano passado, eu queria muito ler esse livro e trazer ele aqui pra vocês. Eu queria ter uma perspectiva literária, né? Pra poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro. Então o livro da vez vai ser Os 13 Porquês, do Jay Asher. Hoje a gente vai debater um pouquinho tanto os acontecimentos do livro quanto os da série. E também falar algumas diferenças que eu achei mais interessante em um e no outro. Eu queria pedir desculpa pra vocês também, pois no vídeo passado, né, na última resenha, quando eu falei da Tenda dos Milagres do Jorge Amado, eu sei que no meio da gravação começou uma tempestade e essa tempestade atrapalhou totalmente o som da minha... E foi uma tempestade mesmo, não foi uma chuvinha qualquer. Então assim, o som da chuva, da tempestade acabou atrapalhando um pouco o entendimento, eu acho, do que eu tentei passar. Mas dá pra ouvir, né? Tanto que por isso que eu nunca vou passar um vídeo pra vocês aqui que eu não tenha certeza que pelo menos vocês vão conseguir ouvir e entender o que eu tô tentando passar. Só que infelizmente a qualidade não ficou muito boa, eu já tinha pedido desculpa no vídeo, mas também eu me retrato com vocês aqui, especialmente o pessoal que segue meu canal por conta das resenhas dos clássicos. 13 Reasons Why, Os 13 Porquês, foi escrito pelo escritor americano Jay Asher, foi publicado aqui no Brasil pela editora Ática, foi publicado no ano de 2009. O ambiente físico da obra vai ser a cidade de Crestmont, na Califórnia, Estados Unidos. E nós vamos ter então aqui a presença de um narrador personagem. E todo quem me segue sabe que eu adoro esse tipo de narrador. Muito embora alguns digam, nesse caso você não consegue ter uma visão mais completa de todos os acontecimentos, e enfim. Mas eu gosto bastante do narrador personagem. Eu acho que é uma leitura fácil, né, e rápida muitas vezes. Bem, pra quem não conhece a história, muito embora eu acho muito difícil você já não ter assistido, ou no mínimo ter ouvido falar sobre, essa história vai contar nada mais nada menos que a história da vida de Hannah Baker, né? Ela que é uma das principais... Ela não é a protagonista, mas é a principal personagem, né, depois do protagonista. E ela vai então começar essa história a partir do momento de sua morte. E o tema principal abordado aqui é o suicídio dela. Ela vai gravar então ao longo da sua vida escolar 13 fitas. Cada uma dessas fitas se refere aos 13 porquês que a fizeram decidir pelo suicídio e a cometer o suicídio, né? E cada uma desses 13 porquês são 13 pessoas. Então aqui a gente vai ter, na verdade cada capítulo vai ser uma fita, né? O lado de uma fita, pois para quem não lembra, a fita ela tinha dois lados, tinha um lado A e um lado B, então quando você estava ouvindo muitas vezes, que vocês que são muito novinhos, vocês com certeza não sabem, né? Nunca viram na verdade. Mas eu pelo menos acompanhei essa época do Walkman, então você muitas vezes tinha até que trocar o lado da fita, né, rebobinar ela para poder ouvir uma música que você quisesse ouvir. Então ela vai gravar então essas 13 fitas dizendo, né, quais foram os motivos, e antes de morrer, né, antes de cometer o suicídio, ela vai enviar essas fitas a cada um dos responsáveis, segundo a visão dela, pela sua morte. Eu entrei em contato com essa história primeiramente pela série da Netflix no ano passado. Eu
Eu lembro que na época que eu assisti a série, me emocionou muito. Chegou até um ponto que me deprimia, né, ver e acompanhar os motivos que a fizeram cometer suicídio, até porque os motivos que a fizeram cometer suicídio muitas vezes foram situações que eu acabei passando na minha vida, né? Situações de preconceito, de bullying, de humilhação enfim. Então eu me vi muitas vezes naquelas situações, né? Na qual a Hannah Baker acabou passando. O último capítulo, então, que é o capítulo que ela realmente comete suicídio, ele acabou comigo. Eu até hoje, olha que eu já assisti a série umas 3 vezes, né? Desde aquela época até hoje, para poder, até mesmo precisei rever, né, para fazer essa resenha e acompanhar também o livro. E até hoje eu não consigo acompanhar, ver exatamente o momento, né, que ela se mata. No livro, ela se mata, comete suicídio tomando comprimidos. Já na série nós vamos ter uma cena terrível, né, no qual a Hannah Baker ela corta os pulsos com um gilete. E a série ela mostrou essa cena tal como é, né? Uma cena extremamente realista e assim, até hoje eu não consigo acompanhar aquela cena. Toda vez que começa aquela cena, eu viro o rosto, eu fecho os olhos. Já no livro, essa sensação de angústia que eu tive na série, eu já não senti tanto no livro. Eu achei o livro mais light, né? Ou também porque na verdade, eu não é nem que é mais light. Eu acredito que como eu já tinha assistido a série, já tinha uma noção dos acontecimentos, do enredo, então pra mim não foi uma surpresa acompanhar essa leitura. Muito embora também tem alguns acontecimentos aqui que não ocorreram na série e vice-versa. O protagonista dessa história vai ser o Craig Jensen. Ele que é dos personagens que está nas fitas, né, que levou Hannah Baker a cometer suicídio. Segundo a visão dela, né, que ele acabou cometendo foi se omitir, né, não, eles tinham ali uma paixão e ele acabou meio que se levando pelos boatos que surgiu a respeito dela e etc. Ele acabou não se envolvendo com ela por conta disso, ele acabou acreditando nos boatos e por esse motivo ele acabou não se envolvendo com ela. Mas o motivo principal ali vai ser a primeira fita, né, que se trata de um dos personagens que é o Justin Foley. Então, eles vão meio que se apaixonar. Num dia eles vão sair num parque, ele vai beijá-la. No dia seguinte ele vai espalhar para a escola inteira que ele colocou a mão no sutiã dela e enfim, né, que ele acabou ali tendo algum tipo de relação íntima com ela. Não é nem uma relação sexual propriamente dita, mas que pelo menos passou a mão nela. Daí em diante vai começar a se desencadear vários eventos que vão, a partir dessa raiz, cooperar, né, para o seu suicídio. Então, ela acaba classificando esse como a primeira fita, o principal, pois é a partir dele que outras pessoas vão se sentir mais no direito de desrespeitá-la, de violá-la, enfim. Então, o Justin Foley é a primeira fita. Alex Stendhal é a segunda fita. Eu não vou falar todas as fitas, tá, gente? Eu vou falar só algumas aqui, que eu considerei as principais. O Alex Stendhal, ele vai, então, a partir desse momento, fazer uma fita, fazer uma lista, né? Colocando ali as meninas da escola como a mais bonita, a mais feia, a mais gorda, a mais magra, e enfim, né? E através disso, o que vai acontecer? Ele vai colocar a Hannah Baker, né, do lado da melhor amiga dela, que ela tinha, que era a Jessica Davis, e vai colocar ali qual é a melhor bunda, né? Então os alunos da escola vão votar, e aí através dessa votação a Hannah é escolhida como a melhor bunda. Isso pra ela é uma coisa que vai super acabar com a reputação dela e dá pra se imaginar, né? E aí também vai, consequentemente, vai acabar desencadeando um outro motivo, né? Que essa amiga Jessica Davis, extremamente vaidosa, vai se sentir ofendida, né? Por a escola ter elegido a amiga como a melhor bunda e a partir desse momento também ela vai acabar brigando com a Hannah, vai dar um tapa nela, e aí já gerou outro motivo. E todos esses motivos vão meio que a Hannah vai acumulando, guardando, né? E aí vão meio que criando um monstro dentro dela. Acaba deixando uma cicatriz, né, no rosto da Hannah Baker. E aí tem uma cena no livro que a própria Hannah me chamou um pouco a atenção, porque a Hannah pergunta se no funeral dela a Jessica ela acabou reparando na cicatriz que ela mesma fizera enquanto ela estava viva. Outro personagem dessa história é o Tyler Down. Esse personagem, ele tem um hábito ali de fotografar as pessoas em situações íntimas, né? E aí, tem até um nome pra isso.
Ele vai acabar fotografando a Hannah com a Courtney Grissom, que é outra personagem, né? Elas vão, na verdade, forjar uma cena ali porque elas querem descobrir, né, quem é que está fotografando, vai até a casa da Hannah, fica olhando pela janela e tal, que a Hannah fica assustada. Ele fotografa as duas numa situação forjada, mais íntima, e ele vai espalhar essa foto para a escola inteira. Então vocês percebem aqui que aos poucos a reputação da Hannah Baker vai sendo minada, né? Os alunos, a escola, os colegas vão fazendo várias coisas para ela, sem ter a noção da gravidade do que poderia acontecer, né? Ninguém imaginava até então que ela iria um dia cometer suicídio, mas isso aí acaba magoando demais ela. Courtney Grissom, que era até então uma das amigas de Hannah Baker, vai a partir desse momento se afastar da Hannah, né? Quando ela vê que essa foto foi divulgada, ela preza muito por uma imagem, uma autoimagem, uma boa reputação, ela se afasta de Hannah Baker, que era sua amiga, né, em prol de continuar, de preservar, na verdade, essa imagem. Só se aproximando da Hannah novamente em situações que ela necessita, ou seja, uma pessoa oportunista, né? Esse narcisismo que a Hannah vai observando nas pessoas, especialmente na Courtney Grissom, também é um dos motivos que magoam a Hannah, fazem se sentir péssima e ela acaba também esse é um dos motivos que a fazem cometer suicídio. Fato curioso a respeito da Courtney Grissom é que na série, né, nós temos uma história que a Courtney, ela é filha de um casal de gays, né, e ela também é gay, ou seja, ela é lésbica, né, e ela não quer que os pais saibam da sua orientação sexual por medo de acharem que ela acabou se tornando lésbica, né, por ter pais homossexuais, por ter pais gays. Já no livro, nem ela é gay, né, nem ela é lésbica, ela só é uma pessoa extremamente narcisista e ela é filha de heterossexuais. Então, essa diferença, eu não entendi até agora por que a série fez isso, mas há essa baita diferença. E aí nós vamos ter então o Marcus Cooley. O Marcus Cooley, essa cena dele no filme, na série, foi uma das. E no livro também, foi uma das cenas que mais me chocou. Ele vai acabar né, combinando com os amigos ali, mais uma pessoa que vai magoar a Hannah. Vai chamar ela no dia dos namorados para tomar, acho que um sorvete, alguma coisa assim. E durante o processo que ele vai convidando, etc e tal, ele passa uma imagem de que ele está afim dela. Né? Tipo, afim mesmo pra uma coisa séria, pra ter um relacionamento. Somente quando eles chegam nesse restaurante que ele vai dar em cima, mas não é nem dar em cima, ele já vai partir pra cima dela, passando a mão nela e tal. E essa é uma cena que ficou visivelmente clara na série do quanto a magoou. No livro também. Tanto que a cena que ela se sente totalmente humilhada, dela chorando, né? Ali na mesa, que ele acaba falando, só isso, vou embora, né? Pensei que você tava querendo isso, tava achando que eu queria namorar com você. E ele acaba indo embora, deixa ela sozinha e ela começa a chorar. Foi uma das cenas que mais me marcou, assim, sabe? Foi muito triste, assim, ver as lágrimas dela. Eu, por algumas situações que eu já passei na minha vida, eu não vou mentir, que eu me vi muito naquela imagem, sabe? Me vi bem representado. Esse evento que acontece com o Marcus Cooley, ele é tão importante, né, na história dela, que ela fala que foi a partir desse momento que ela de fato começou a pensar na possibilidade do suicídio, né? Você encontra isso aqui no livro. Ela diz que foi a partir, mesmo ela tendo passado por o abandono das amigas, né, a traição das amigas, a primeira decepção com o primeiro namorado, né, que é o Justin Foley, etc. Mas até então ela não tinha pensado na possibilidade de se matar. A partir desse momento, ela diz aqui que foi o momento que ela realmente pensou no suicídio. Na série, é engraçado isso, que na série eles não mostram isso. Né? Quando você assiste na série, ela não mostra esse raciocínio dela. Mas você percebe, assim, pela forma como ela ficou, né? Pela forma como a cena mesmo foi dirigida, o quanto aquilo ali de fato mexeu com ela. Assim, aquela cena realmente mostra que algo naquela situação mexeu demais com a cabecinha dela. Então, um pouco antes de fato, né, cometer essa tragédia, né, na própria vida, a Hannah ela já começou a se afastar das pessoas, né? Ela já começou a não conversar muito, começou meio que se isolar de todo mundo, e aí a gente já pode entender que se trata de um dos primeiros sintomas, né? Numa situação real, é a pessoa começar a se isolar do mundo, né? De tudo. Então, eles tinham uma aula ali na escola que era tipo uma aula com temas livres, assim, né? Eles discutiam aborto, temas mais transversais, né? Assim.
E aí, um dia, ela precisa, talvez uma ideia inconsciente de pedir ajuda, né? Ela coloca ali numa caixinha anônima, né, que a professora tinha, para debaterem sobre o tema do suicídio. E os alunos, eles debatem sobre isso, e o que é engraçado é que eles dizem, né, que isso aí é uma frescura, que se a pessoa lá dentro da sala realmente quisesse cometer suicídio, ela iria se identificar. Olha que raciocínio sem sentido, né? E aí, e uma coisa que é bem interessante também, porque aqui no final do livro nós vamos ter a, os motivos, né? Tem tipo uma entrevista com o escritor aqui. E aí, uma das perguntas é como ele se inspirou, né? O que fez escrever uma história como essa. E aí ele vai dizer, né, que essa cena, por exemplo, foi uma cena real que aconteceu na vida dele em sala de aula, que eles estavam na sala de aula, os amigos foram debater esse assunto com o professor, e o argumento foi o mesmo, que era uma frescura, o pessoal estava dizendo aquilo, e daí ele acabou trazendo essa imagem da vida real dele pro livro. E então nós vamos ter aqui são, igual eu falei, não vou trazer todas as fitas, né? Mas nós vamos ter basicamente a Hannah presenciando a cena do estupro da amiga dela, da Jessica Davis, e não poder fazer nada. Nós vamos ter ela mesma sendo estuprada, né? Inclusive ele é um dos últimos, né? Que é o Bryce Walker. E o que é engraçado aqui na cabeça dele, né? É quando ele estupra, ele acha que ela gosta, muito embora ela dá a entender. E ela mesmo diz aqui no livro que ela deu uma ideia, gente. Eu vou até ler pra vocês esse trecho daqui a pouco. Que ela quis dizer assim, que ela quis mesmo ser estuprada, mas não porque, eu quero ser estuprada, mas sim porque ela quis acabar com qualquer esperança dentro dela pra de fato ela prosseguir no que ela já tinha decidido, ou seja, cometer suicídio. Tem um trecho aqui que fica na página 172, que eu vou dar uma lida e eu queria debater um pouquinho com vocês. Que ela vai dizer assim, olha, escuta só, vocês não sabem o que estava se passando no resto da minha vida. Em casa, nem mesmo na escola. Não sabem o que se passa na vida de ninguém, a não ser na de vocês. E quando estragam alguma parte da vida de uma pessoa, não estão estragando apenas outra parte. Infelizmente, não dá para ser tão preciso ou seletivo. Quando você estraga uma parte da vida de alguém, você estraga a vida inteira da pessoa. Esse trecho aqui eu acabei grifando ele, eu achei muito interessante. Mas porque algumas situações da minha vida, né, da minha convivência mundo afora, né, de vida, enfim, e eu já precisei ter essa conversa com algumas pessoas, assim, do meu convívio, né, o que a gente percebe muitas vezes é que, assim, não vou com a cara de fulano, né, então, o simples fato de eu não ir com a cara de alguém, ou não gostar dela, não importa, eu me vejo no direito de atrapalhá-la, né, de tentar destruí-la de alguma forma. E isso é uma baita de uma ignorância, porque primeiro que é muito mesquinho, né? Eu não gosto de você e isso quer dizer que eu já posso te prejudicar. Isso é uma baita de uma ideia infantil, mesquinha. Alguém que pensa dessa forma, que se comporta assim, ela não tem experiência nenhuma de vida, sabe? Uma pessoa que não, assim, está vivendo, mas ainda não evoluiu. Só que eu já me deparei com situações assim, né? Até mesmo com colegas mesmo, de trabalho, faculdade, né? Falando de outra pessoa. Não, fulano não vou com a cara, tal, vou tentar atrapalhar no trabalho, tentar atrapalhar na prova. Eu falo, gente, que absurdo, né? Não gosta. Simplesmente não conversa. Tem tanta gente que a gente não conversa. Muitas vezes é nem porque não gosta, é porque realmente não dá, né? Enfim. Então, assim, isso que ela fala é fato. Quando você atrapalha uma parte da vida de alguém, você não vai atrapalhar somente uma coisa, é um efeito dominó. Você vai atrapalhar em muitos sentidos, entendeu? Mesmo quando você resolve ajudar, né? Vocês já chegaram a ver alguém, né, na vida de vocês, enfim, que tinha, por exemplo, o casamento estava ruim, o serviço estava ruim, sei lá. E aí quando ela recebe uma ajuda ou ela se levanta de alguma forma, você percebe que ela, tipo, tudo começa, né, a encadear. E isso é uma lei da vida, né? A nossa vida ela é assim, ela é como se fosse um fio, né, que vai ligando vários pontos, assim. Então quando você de fato resolve tanto atrapalhar quanto ajudar um aspecto da vida de alguém, você não sabe até que ponto aquela atitude vai repercutir na vida do outro. Tem uma outra passagem também que ela, no final, né, quando ela, na verdade, a ideia dela era fazer 12 filas, né, eram 12 motivos. E aí no final ela pensa, vem um sentimento de esperança dentro dela, né, para ela não cometer aquilo, tentar procurar uma ajuda. E ela até fala, né, uma última tentativa, né, vou dar pra vida uma última tentativa. E o que ela faz? Ela procura um professor.
para falar do estupro que ela sofreu e de todo o sentimento de angústia que ela estava sentindo. E ela não quer falar, né, o nome, tipo, ela tá perdida, né? Imagina uma pessoa que acabou de ser violada, violentada. Então ela não fala o nome, enfim. Esse professor, que é o professor Potter, sugere a ela a se calar. Então, ó, ou você fala o nome e enfrenta, né? Vamos chamar pra polícia. Ou ele até pergunta, esse aluno tá no último ano? Ela fala, tá. E aí ele acaba falando pra ela, então aguenta, né? Só mais um ano você vai ter que ver ele, o ano que vem você já não vê mais, olha só, né? Isso porque ela tinha falado pra ele que ela tinha sido estuprada. Então isso pra ela foi o fim, foi a última fita e acabou, né? Tem outros casos aqui que eu acabei não trazendo pra vocês, mas de fato são muitos acontecimentos que acabam se ligando. No livro e na série a gente vai ter algumas pequenas diferenças. Eu achei até a série muito fiel ao livro, né? Mas assim, os pontos que ela pecou, alguns pontos pelo menos ela pecou demais. Então você vê a situação da Courtney Christian, que ela na série ela é retratada como lésbica, filha de um casal de gays, e ela com esse conflito, né, de não querer que os pais saibam, para não se sentirem culpados. Nada disso acontece com ela aqui no livro. No livro, ela é simplesmente uma garota extremamente narcisista e, enfim, é isso que ela é. Os pais da Hannah Baker na série, eles são donos de uma farmácia, né? Inclusive, no dia que ela comete suicídio na série, ela acaba pegando os giletes nessa farmácia para poder se cortar, assim como ela pega as fitas também lá para poder gravar. E no livro, não. No livro, eles são donos de uma loja de sapato. Vendo assim de longe, né, a gente pode até pensar que, especialmente numa resenha, se você lê o livro ou assistir a série, você não vai ter essa impressão, que você vai ver que as situações são muito mais complexas. Mas eu falando aqui pra vocês, dá uma imagem de ser, motivos pueris, né? Só que não é o caso, tem que ler o livro ou assistir a série pra você entender, né, a complexidade de tudo. Mas mesmo que fosse, uma coisa que a gente não pode uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, é que cada pessoa, ela age de formas diferentes numa determinada situação, né? E não somente cada pessoa, não é nem cada pessoa, cada momento da nossa vida nós podemos agir diferente numa determinada situação. Por exemplo, como cresci em São Paulo, nasci em São Paulo e tal, então assim, eu já sofri alguns assaltos. E só para vocês terem uma ideia, eu já tive situações diferentes em cada um deles. Então teve alguns que eu reagi, outro que eu não reagi, outro que eu fiquei assim, congelado, né? Então assim, eu tô dando um exemplo, né, pessoal meu, para vocês entenderem que a gente não pode julgar o outro porque cada pessoa tem uma atitude diferente e muitas vezes essa mesma pessoa, ela pode ter várias atitudes diferentes para uma mesma situação ao longo da sua vida. Outra cena que me marcou bastante aqui, né, na série não dá para perceber tanto. Tem depois que rola essa lista ridícula, né, que o Alex Stendhal, ele acaba selecionando ali a melhor bunda da escola e tal. E aí a Hannah um dia ela vai comprar chocolate sempre no mesmo mercadinho, né, armazém, perto da casa dela. E aí, Bryce Walker, né, que acaba estuprando bem antes, né, que ocorre isso, ela tá lá, ele entra, vai comprar alguma coisa, e ela na frente do dono da loja, que era até um cara querido por ela, ele vai lá e dá um tapa na bunda dela, né, dá um aperto, e ainda fala assim pro cara, tá vendo, a melhor bunda da escola aqui na sua loja. É uma cena bem humilhante. Na série, até representou, tipo, você sente uma angústia, né? Você sente aquela sensação de humilhação que ele a expôs. Mas no livro deu pra perceber mais, pelo menos na minha opinião. Aí vocês me perguntam, a Hannah foi uma coitada? Na minha opinião, sim e não. Né? Para começar que assim, ela só escreveu os 13 porquês, né, de cometer o suicídio, mas não escreveu e deixou ainda, né, recados para cada um desses porquês que a fizeram a tomar essa atitude. Mas ela numa atitude também bem desonesta, pelo menos no livro, na série também, ela não deixa um recado para as pessoas que não faziam parte desses porquês, como por exemplo os seus pais. Né? Como é que a pessoa ela pensa em tudo isso, né? Vou mandar para cada um, vou me vingar, etc e tal. E deixa os pais dela, igual na série você mostra bem isso, que ela tinha uma boa relação com eles. Não deixa uma explicação, né? Tipo, qualquer. Então é um pouco desonesto. E outra coisa, gente, é que assim, ela também não tinha muita responsabilidade sobre as atitudes dela.
né? Então você pensa, por exemplo, igual o protagonista, né, que é o Craig Jensen, ela também não dá muito espaço para ele se aproximar. Ela sempre vai se envolver com rapazes na história muito parecidos, né? Que são aqueles caras fortões que pegam todo mundo, né? Que não quer nada com nada. Então, assim, na verdade, ela não estava meio que assumindo as responsabilidades que ela tinha de acordo com a própria, para com a própria vida. Então, assim, foi errada? Foi, foi a vítima, óbvio que foi, né? Mas também ela tinha uma responsabilidade aqui. Não foi à toa também que essas coisas aconteceram. Então, como a gente pode entender é que o principal motivo aqui, que minou as forças da Hannah, a vontade, enfim, foi primeiramente a primeira atitude que foi a do Justin Foley, né, que ela acreditou no amor dele e tal, aquele primeiro amor de adolescência. O que os outros fizeram, né, com ela é o que ela chama até mesmo de efeito colateral das atitudes do Justin Foley, né, então são atitudes colaterais das atitudes do outro, né, efeitos colaterais da atitude do outro. Então, na verdade, foi um efeito dominó. Ele fez isso e os outros foram indo na onda e praticando ali também atitudes nada legais e depreciativas e aí, que cooperaram para acabar com a reputação dela. Então, um questionamento que a gente pode fazer aqui também, que foi o que a levou à morte, né? Esse é a principal, assim, o principal de tudo que a levou à morte foi o excesso de preocupação que ela deu ao que os outros pensavam, né, da vida dela. Então, uma pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos é até que ponto nós nos importamos com o que o outro pensa da gente. E quando eu falo outro, é todo mundo. Tipo, é a sociedade inteira, né? Tantas pessoas que estão agora na tua casa convivendo com você, quanto o seu colega, quanto o seu namorado, sua namorada, os seus, sei lá, os seus professores. Até que ponto essa preocupação com essa imagem, né, de ser querido e ser adorado por todo mundo, etc e tal, ela é positiva e até que ponto ela passa a ser negativa, né, que ela acaba te prejudicando. É óbvio e para você viver em sociedade, gente, você tem que ter um bom convívio. No mínimo, o bom convívio com o máximo que você puder. Não é fácil, né? O convívio humano ele não é uma tarefa fácil. Ele é difícil. Então, assim, mas você tem que ter. Isso não quer dizer que também que você tem que, tipo, tô me lixando, eu sou quem eu sou, e, né? Tem muita gente assim pelo mundão afora, que acha que não tem que mudar, que tem que ser, agir como quer. Não é assim, mas tem um limite, né? Tem um limite que quando você ultrapassa esse limite, ele acaba sendo prejudicial a você, né? Quando você se preocupa mais com o que o outro pensa de você, do que você com você mesmo, entendeu? Então é um questionamento que a gente pode fazer. Eu acho que a gente pode tirar desse livro aqui. E aí teve algumas curiosidades, né, que eu pude tirar desse livro. Eu nem mostrei pra vocês, né, gente? Tem um mapinha também aqui, ó, que a gente vai seguindo, conforme a gente vai ouvindo as fitas dela, né, lendo. A gente vai seguindo o mapa que ela fez, os principais lugares que esses eventos que a fizeram tomar essa atitude ocorreram. Então, assim, tiveram algumas curiosidades que eu encontrei aqui, como, por exemplo, alguns sintomas que eu não conhecia, né? De alguém que está prestes a cometer suicídio, por exemplo. Então, eu não sabia que quando alguém do nada, muda sua aparência radicalmente, isso é um sintoma, né? Porque a pessoa, pelo que eu entendi, a pessoa quando ela tá entrando numa fase pra realmente pensando no suicídio e tal, ela entende que ela não pode mudar nada na sua vida. Então a única coisa que na cabeça dela ela pode mudar, que ela ainda tem domínio, é a sua aparência. Então um pouco antes de enveredar por esse caminho, ela muda do nada a sua aparência e todo mundo acha super estranha essa mudança radical e repentina. Então isso é um alerta que a gente pode ter. Outra coisa também que eu não sabia, né, que eu nunca parei pra pensar, na verdade, que um dos sintomas também é que o suicida, né, antes de realmente se matar, ele acaba dando as coisas que ele gosta muito para os outros, para pessoas importantes, né. Então, assim, porque eu sabia que geralmente o suicida, ele, no tchau que ele vai dar, na despedida, muitas vezes fica uma coisa estranha. Já conversei com pessoas que passaram por isso e eles falam que sentiu uma coisa estranha naquele tchau, naquele adeus. Mas eu não sabia também que isso ocorria, né? Do suicida vir e dar pertences dele, que isso poderia ser considerado um sintoma. Então aqui, temas além do suicídio, né, que são abordados aqui, é o compartilhamento de imagens sem consentimento, né? Isso é uma coisa totalmente atual do nosso tempo. O bullying, né? Que também o bullying é um dos principais também.
né? É tanto que é isso que o bullying que leva, né, também a Hannah a optar por esse caminho. Um tema super também do nosso tempo, a solidão, né? A Hannah se sentia muito sozinha. E também o assédio sexual, né, que foi o que aconteceu com ela, o assédio moral, a destruição de reputação e o principal, né, de todos os temas, que é o suicídio. Bem, gente, eu gostei do livro, tá? Tanto que esse livro aqui eu tenho quase certeza que uma hora na minha vida eu vou acabar relendo ele, seja por vontade própria, seja por querer trabalhar com os alunos em sala de aula, eu vou voltar nesse livro futuramente na série. Então é um livro que eu super recomendei também. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, né? Se bem que vocês super podem encontrar pela internet afora, mas eu vou deixar, que vocês também ajudam o meu canal, ajudam também, vocês ganham ali uma porcentagem de desconto, tá? E é isso, gente. Digam o que vocês acharam dessa resenha. Espero que sejam úteis para vocês e que mais do que tudo, que todos essas experiências que a gente acaba encontrando nos livros, nas séries, a gente possa trazer o que é bom para a nossa vida, né? Então, uma das coisas que a gente pode encontrar nesse livro é a principal frase, que a gente tem que se preocupar com o outro, né? O que a gente faz com o outro. Então, que a gente comece a partir de então a repensar as nossas atitudes para com o próximo, seja ele quem for, né? A gente não sabe do efeito que uma palavra, uma atitude, enfim, né, pode causar na vida de outra pessoa. Bem, gente, é isso. Um big abraço para vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.